Fala galera, aqui é Marcinho Resenha. Gente, eu sou biomédico e também faço parte desse super time do podcast Na Resenha, viu? Já aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele seu like, comenta, gente, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos, viu? Vem muita coisa boa para você que quiser ver a ciência por um ângulo mais interessante, eu te convido você vir para cá, viu? Vem para cá, viu? Com esse super time, eu, Marcinho Resenhando, e com ele... E aí pessoal, eu sou o professor Marco Aurélio e junto com o Márcio e o Marco Aurélio Nogueira, nós da Resenha na Ciência, nós estamos aqui para convidar vocês para conhecer o vasto mundo da ciência de uma maneira diferente. Estamos fazendo esse novo podcast que é Na Resenha com a Ciência. Tudo que você quiser saber sobre saúde, sobre doenças, a pandemia, sobre a natureza, sobre o tempo, é com a gente, hein? Eu estou esperando por vocês, hein? Na Resenha com a Ciência. Pessoal, tamo junto, hein? Fala galera esperta aqui do nosso canal Na Resenha com a Ciência. Eu convido vocês para ficar até o final desse super episódio. E olha só, tem muita coisa boa para vocês. Vocês querem ver a ciência num ângulo mais interessante? Aqui é o melhor lugar. Então, você que tá aí, já aproveita. Se tá vermelhinho aqui, então você não se inscreveu, né? Então se inscreva no nosso canal, deixa aquele comentário massa, viu? Ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, finge que é fofoca, espalha pra geral. Sabe por quê, gente? Porque notícia boa tem que ser compartilhada e vem pra melhor resenha do planeta que é aqui, viu? Fala, Marquito. E aí, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje do lado de um grande amigo e um excelente profissional, o Dr. Marison, um médico infectologista que está na comissão de frente, que batalhou muito nessa pandemia e continua batalhando para salvar vidas, e isso para nós é um orgulho muito grande recebê-lo, tá? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É isso aí. E aí, grande Marco Renato Aragão, tem algum... tem alguma pergunta? Ô, Piscite! Dr. Marison, essa pandemia, ela foi devastadora, né? E isso trouxe para nós muitas dúvidas e a gente gostaria de tirar algumas dúvidas, né? Então, para muita gente, não entende muito quando se cita o nome variante, né? Muitas vezes porque teve mais de 20 variantes, né? E aí a Organização Mundial de Saúde, ela teve algumas nomenclaturas que ela utilizou para as principais, tipo alfa, beta, gama e delta, né? Então a alfa aconteceu no Reino Unido, a delta, a beta aconteceu na África do Sul, a gama no Brasil e a delta na Índia. Então você pode pelo menos dar um pequeno detalhe aí para nós sobre dessa parte técnica, dessas variantes, o que é realmente uma variante, para as pessoas entenderem melhor da forma técnica. Certo. Então, gente, boa noite, né? A satisfação estar participando aqui, né? Eu sou médico, né? Sou médico infectologista. Como o Marcos falou, a gente participou no atendimento da população, né? Aqui no estado. E assim, quando a gente fala de vírus, né? O vírus, por ser uma partícula, né? De um fragmento, seja DNA ou RNA, né? Ele precisa de células para se multiplicar e continuar sobrevivendo. Sim. Né? Quando isso acontece, né, de forma sequencial, existe a possibilidade de a gente passar por um processo de mutação. Né? O que seria uma mutação? Né? O vírus, inicialmente, quando ele vai se multiplicar no nosso organismo, né, ele pode ser multiplicado de forma defeituosa, digamos assim. Né? E esse processo de mutação, né, vai nos levar à possibilidade de a gente ter né, no futuro, vir a ter uma cepa diferente da inicial. Diferenciada. Tá entendendo? Então, assim, a questão de termos várias, né, variantes, né, seria mais que tudo esse processo sequencial de
mutação que o vírus pode vir a sofrer. Ah, sim. Tá entendendo? Isso a gente vê, né, na prática no que seria influenza para influenza. Né? Tanto é que as vacinas que se aplica nesse ano, né, se baseia, né, no código genético dos vírus do ano seguinte, do ano anterior. Sim, Tá entendendo? que não seria a mesma, né? Então, assim, isso que está acontecendo agora, né, diante do SARS-CoV-2, né, do novo coronavírus, isso daí é um processo que a gente sabe que é esperado, tá entendendo? A questão de mutação, tá entendendo? É uma coisa natural, Comum. tá entendendo? Comum, tá entendendo? Não é nada diferente Surpreendente, né? do que acontece com outros vírus, né? Por ser uma doença, né, teoricamente nova, digo teoricamente nova porque a gente sabe que em 2019, 2010, 2012, 2013, a gente teve casos de coronavírus, principalmente na Ásia e no Oriente Médio, né? Não o atual coronavírus, Sim. mas eram, né, digamos, eram da mesma família, mas claro, com características um pouco diferentes. Então, assim, o que está acontecendo é algo super esperado e, claro, né, medidas que se deve tomar. Né? Quanto menos pessoas estão suscetíveis, né, estão correndo o risco de adquirir o vírus, menor o risco da gente vir a ter novos quadros de variantes, termos novas variantes. Por mais que a curva, a gente observa que a curva já está tendo um declínio, a gente continua ainda tendo os cuidados necessários, né? E isso assim, tá. Qual é a situação atual? Né? A gente viu, né, os Estados Unidos, a gente viu Israel, a população, claro, ninguém ainda atingiu 70% de imunização. Só que aqui a gente viu, parte da população foi vacinada, né, e as pessoas começaram a relaxar. Sim. Né? O próprio governo permitiu isso. Né? Mas o que aconteceu? Se a gente, teoricamente, a vacina estava, né, tendo cobertura para determinadas variantes do vírus, de um momento para o outro, a população teve contato com uma nova variante, nada de estranhar a gente ter um repique dos casos. E foi o que aconteceu. Sim. No caso, a imunidade de rebanho, né, para um vírus que nem é um pouco desconhecido, né, e até então naquele primeiro momento, e a gente percebe-se, né, que houve-se uma facilitação, né, para que essas situações ocorressem. E assim, o senhor acha que, na sua opinião, a imunidade de rebanho foi uma solução que foi interessante ou não deveria ser... Ou se houve imunidade de rebanho, porque tem uma discussão que parece que não houve imunidade de rebanho, por exemplo, no caso de Manaus. Sim. É a mesma coisa do lockdown. Todo mundo falou lockdown, mas na verdade não existiu um lockdown verdadeiro, né? Sim. A questão da imunidade de rebanho, né? Assim, eu acho que para a gente chegar na imunidade de rebanho, infelizmente a gente teve, né? Teria que ter muitas perdas. Sim. Né? Muitas vidas seriam perdidas, cefadas, digamos assim, mas a gente não chegou a ter uma imunidade de rebanho no Brasil. Não. Tanto é que a gente viu, né, vamos falar do Brasil, epidemia, né? A gente fala de pandemia, é uma coisa global. É global. Né? A epidemia no Brasil, a gente está vendo reflexo dela após a vacinação. Né? Então, o que a gente está vendo, já parto do princípio de que a gente não teve imunidade de rebanho. Se a gente tivesse chegado a essa imunidade de rebanho, não teria porque agora recém, a gente chegando 40 e tantos por cento da população com a primeira dose, talvez um pouco menos com a segunda dose, a gente vê os casos diminuírem bastante. Então, se a gente já viesse com uma imunidade de rebanho no decorrer de um ano e pouco, que é a época da pandemia já, a gente não teria por que estar tendo esse reflexo da vacina agora. Então, eu não acredito que a gente chegou a ter essa imunidade de rebanho, né? Imunidade de rebanho que eu falo por questão de as pessoas estarem expostas ao vírus. Porque tem quem diga que a gente vai chegar nessa imunidade de rebanho tanto pelas pessoas terem adquirido o vírus, como por vacinação. Lembra que no início eles tanto fizeram vacinação, muito foi um debate curto, mas eles meio que colocaram que haveria uma possibilidade de fazer, né? Mas aí devido à sociedade em si, a imprensa que influencia também muito. Inclusive, a imprensa ela ajuda muito, mas ao mesmo tempo que ela também traz muitas informações que não são interessantes, né, para a pandemia em si. Infelizmente, assim, a gente falando um pouco da imprensa, talvez falando um pouco da política, assim, até hoje em dia existe um desencontro, né? O Ministério da Saúde essa semana declarou que se vacinaria,
né, adolescentes entre 12 e 17 anos de idade, e hoje já voltou atrás. Então, assim, claro, o próprio governo está um pouco perdido, né, por várias situações, falta de informação, falta de diálogo, não sei, né, talvez o presidente ele toma medidas sem consultar a base dele, a base que eu digo, base científica, né, o que vocês estão tentando fazer aqui, passar informação para a população. E a gente vê o quê? A questão da imprensa, né? A imprensa, qualquer situação, ela quer relacionar com uma falha, com a possibilidade de corrupção no governo, compra, lobby, coisas indevidas. Se torna uma coisa meio pessoal, né? Uma briga entre partidos e governo. Sim, e deixa meio de lado a parte científica. E no meio disso tudo está a população. A população está pagando por isso. Doutor, mas assim, numa situação, por exemplo, assim, a pandemia, ela teve casos graves, ou seja, teve situações mais virulentas e tal, onde teve muito óbito. Sim. E hoje, aqui no estado, eu sei que em alguns locais, né, já foi adotado, a própria OMS também adotou, né, alguns protocolos, mas aqui no estado, como é que está a questão, por exemplo, do protocolo de tratamento, né, para esses casos, né, de internação? Já tem um protocolo já bem fechado, direitinho, uma situação que já está, né, bem definida, ou ainda está assim, cada unidade ou cada estado está por conta própria? Assim, no ano passado, mais ou menos, maio, junho mais ou menos, a própria CESACRE, ela elaborou um protocolo de atendimento, né, atendimento e conduta médica, né, questão de uso de corticóide, uso de anticoagulante, né, uso de antibióticos. Isso foi uma iniciativa da CESACRE. Né? Mas assim, eu diria para vocês assim que o atendimento, né, do paciente, seja ele com quadro leve ou um quadro grave, um paciente internado, acaba sendo uma coisa muito pessoal do médico. Tá? Eu diria até hoje em dia mesmo. Claro, a gente tem uma percepção de que vai tomar antibiótico quem tiver um quadro de possibilidade de ter uma infecção secundária, porque a gente está tratando de um vírus. Né? Então assim, no começo, o que é que a gente via muito? Todo mundo tomava antibiótico. Né? A gente sabe que antibiótico não vai combater um vírus. Né? Até hoje em dia não existe um medicamento que tenha um poder né, específico para o vírus. Em relação ao novo coronavírus, não temos. Só que assim, quando a gente fala de um paciente que está internado, um paciente que precisa de um atendimento, além desse paciente ter um atendimento multiprofissional, enfermagem, fisioterapia, não é isso? A gente sabe que o médico ele tem que tomar determinadas condutas e determinadas decisões. Então, assim, um protocolo, digamos assim, hoje em dia no pronto-socorro não existe, infelizmente não existe um protocolo instituído. Só que assim, a experiência do médico, tá entendendo? O médico que está lá na UTI, o médico que está lá no serviço no setor de emergência, ele foi adquirindo isso no decorrer da própria pandemia. Então, assim, a gente sabe que um paciente ele começa a apresentar um síndrome de estresse respiratório, né, agudo, grave, em algum momento ele vai passar por um suporte ventilatório, tá entendendo? Esse suporte inicialmente não vai ser invasivo, né? O paciente se coloca, né, um catéter, inicialmente, alto fluxo, pode-se tentar uma máscara reinalante ou não reinalante, e se esse paciente não responder, vai chegar o momento que ele vai ser entubado. Em relação ao antibiótico, a gente sabe que o antibiótico vai ser usado se esse paciente tiver uma leucocitose, se ele tiver um PCR alto, tá entendendo? Se ele se perceber que ele está se tornando hipotenso, ele está apresentando sinais de possibilidade de apresentar um quadro de sepsis, né? E se ele já tiver hipotensão, claro que a gente já está falando de um choque, a possibilidade de um choque séptico. Então, assim, um protocolo, o próprio Ministério da Saúde, tá entendendo? No primeiro momento eles tentaram formular um protocolo onde ainda constava cloroquina, hidroxicloroquina, coisa que, né, hoje em dia a gente nem se cogita mais a possibilidade. Então eu diria para vocês que, né, a experiência do médico, né, no decorrer da pandemia, né, é um fator muito, né, visível. Então, hoje a gente pode afirmar que o mundo não fechou, o mundo todo não fechou um protocolo clínico. Não existe um protocolo não é o estado do Acre, não é o Brasil, mas o mundo não conseguiu ainda chegar a um protocolo padrão. Um protocolo que, se você tomar tal medicamento, você vai resolver esse problema. Não existe. A gente sabe que o que a gente foi aprendendo no decorrer da doença, no decorrer da pandemia, né? Que essa doença ela vai passar por etapas. Ela tem uma fase inicial, uma fase 1,
né? Uma fase febril ou viral, Sim. tá entendendo? Uma fase 2, tá entendendo? Que é uma fase pulmonar, tá entendendo? E ela vai chegar na fase 3, tá entendendo? Que é a fase, a famosa tempestade de citoquinas, né? Ou citocinas. Tá entendendo? Então, assim, cada etapa, né, a gente toma uma medida, né? Eu diria para vocês, a fase inicial, a fase febril, a fase viral, hoje em dia, mais que tudo, a maioria dos colegas, eles estão com o conceito de que é expectante, é sintomático que o paciente tem que tomar. Né? Se está com febre, vai tomar uma dipirona da vida, um paracetamol. Se está começando com um quadro de desidratação, por prostração, tem que ser melhor hidratado. Né? E na fase já 2, né? E a gente falaria uma fase 2B, que o paciente já tem alguma dificuldade respiratória, tem algum sintoma de possibilidade de piorar, tá entendendo? Esse paciente já vai estar internado, com certeza. Sim. Tá? E aí vai ser avaliada a necessidade dele tomar antibiótico, dele tomar corticoide e ele já nesse primeiro momento talvez tomar um anticoagulante internado. E na fase 3, tá entendendo? Esse paciente com certeza vai tomar um anticoagulante, vai estar tomando anticoagulante. Aí, doutor, conforme o senhor vem comentando, dá para a gente pegar o gancho que o mundo inteiro não soube como lidar no início com algo tão agressivo, né? Por isso nós perdemos muitos profissionais da área de saúde, né? Muitos colegas nossos, né, que a gente perdeu, que fica aqui a nossa saudade e que a gente, depois de muito e muito tempo, que a gente começou a aprender a lidar com esse vírus, que é totalmente letal, e alguns profissionais se afastaram por depressão, outros por a sobrecarga muito grande, e visualizando que as pessoas que estavam morrendo começaram a ter nomes, né? Porque foram se aproximando. E isso daí foi algo que impressionou, acho que o mundo todo, a perda de vários profissionais da área de saúde, muitas pessoas conhecidas, né? E com certeza hoje a gente fica um pouco mais otimista graças a essa evolução que vocês, médicos e todo, fica aqui meu agradecimento a todos nós e todos os profissionais da área de saúde, porque essa evolução foi criada juntos, né? Sim. Foi criado juntos, igual o fisioterapeuta, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico, é o farmacêutico, todo mundo juntos conseguiu melhorar o tratamento desses pacientes e hoje a sobrevida com certeza aumentou. Com certeza. A gente perdeu muitos colegas, né? Eu trabalho, além de trabalhar aqui, eu trabalho em Rondônia, trabalho aqui perto, 180 quilômetros, trabalho em Extrema, né? E lá, assim, é um hospital de porte pequeno, eu diria para vocês. Assim, chegou o momento da gente ter 20 pacientes internados, tá entendendo? E a cidade pequena. A cidade em si deve ter 5.500 pessoas, é uma cidade pequena. Bem pequena. Isso já sobrecarregou o serviço de saúde, porque uma cidade já pequena... Saturou. Então, praticamente, o hospital se voltou para atendimento exclusivamente para o coronavírus. Tá entendendo? Aonde a gente tinha como retaguarda, né? No primeiro momento a gente conseguia ainda trazer alguns pacientes para cá, para Rio Branco, chegou um momento que eles não permitiam mais, o paciente tinha que ser regulado. Então os pacientes muitas vezes a gente tinha que deixar em Porto Velho, tá entendendo? Então assim, a gente presenciou, né? E falando assim de colegas que se foram, né? Eu particularmente perdi 2 colegas lá, médicos, né? Um tinha trabalhado com a gente, já tinha mais ou menos um ano e pouco tinha se afastado do hospital, que ele tinha um contrato provisório. E um outro amigo, né, não sei se eu poderia citar o nome dele aqui, mas infelizmente ele se foi. Era um médico que morava na fronteira em Guajará, entre Guajará-Mirim e Guajará, porque ele era boliviano. Sim. Só que ele era muito tempo, mais de 40 anos que ele trabalhava, né, em Rondônia e trabalhava em Campinas também. Campinas aqui, a vilazinha Campinas. Então assim, esse colega, né, ele tinha algumas situações, assim, talvez até a idade dele, já tinha mais de 60 anos, foi um agravante, foi algo que facilitou, talvez de alguma maneira ele ter um mau desfecho, digamos assim, né? Ele infelizmente chegou a óbito. E no pronto-socorro mesmo, a gente teve vários colegas. A gente perdeu muitos colegas ali no pronto-socorro. Eu me lembro de um técnico de enfermagem, o Cláudio. O Cláudio deixou muita saudade, a alegria dele nos corredores era fascinante. Numa quinta-feira,
E entre sexta e sábado, o Cláudio, infelizmente, tinha tentado uma vaga de UTI e não conseguiu. E o Cláudio entrou em insuficiência respiratória e foi a óbito, assim, coisa assim. Foi muito rápido. 36 horas. Foi muito rápido. O Cláudio foi verdade. algo que surpreendeu todo mundo. Então, assim, infelizmente, né, aconteceu essa situação, né? Mas, assim, depois que a gente viu, né, assim, a gente absorveu um pouco o conhecimento, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, se adaptar à situação. E depois que a gente começou a vacinar as pessoas, graças a Deus, a gente já não teve tanta, né, consequência. Com a questão de Doutor, óbito. assim, já falou no ponto da vacinação, aí assim, você vê, a mídia, a imprensa, tudo assim, na campanha, né, para vacinação, mas em compensação tem um grupo também que também fala contra a vacinação, ou seja, é liberdade de expressão, a pessoa está falando e tudo, aquela coisa toda. Se alega, por exemplo, no caso da vacinação também, o seguinte, que a pessoa mesmo vacinada também pode transmitir. Sim. Assim como uma pessoa que pega uma doença Sim, e ganha sim. imunidade, Sim. também não significa que ela não vai pegar de novo, ela Sim. tem contato e tal, né? Só que a pessoa já, obviamente, ela já vai produzir mais anticorpos, a velocidade do sistema imunológico é maior, aquela coisa toda. E assim, no caso da variante Delta, né? Hoje assim, como boa parte das vacinas foram produzidas num determinado tempo, né? Há um tempo, né? E essas variantes são novas, né? Assim, há possibilidade realmente da pessoa também adquirir, não é? Aí assim, essa é a pergunta justamente para tirar dúvida. Por exemplo, no caso recente aí do Tarcísio Meira, né? Que faleceu e tal, já tinha sido vacinado há algum tempo, aquela coisa toda. E aí... Da tua idade. Não, a minha e da sua mãe. Da tua idade. Da tua idade, é um risco. Tu corre Eu sou mesmo idade da véia também. Começou, hein? Tu corre esse risco. Vocês, meninos. E aí, como é que fica essa situação? Por exemplo, Israel, né, também, assim, praticamente quase que a totalidade vacinada, Austrália, e ainda aparece casos, né, aí fecham, aí entram com lockdown. Como é que fica isso? Doutor, explica isso para Deixa eu só pegar um gancho, doutor, antes da explicação do senhor, sobre a Delta. A pesquisadora pesquisadora da Fiocruz, ela falou que a Delta não respeita a vacina. Isso. Né? Isso é um depoimento que ela fez. E é uma afirmação, né? Que a Delta não respeita a vacina, até porque ela teve alguns pacientes que tinham sido, tomou a vacina, se eu não me engano, foi a Coronavac, 2 doses, e teve uma carga viral bem alta, porém não foi agressivo, né? O paciente não teve tantos danos como estava acontecendo. Eu gostei dos detalhes. Isso é normal? Eu trouxe de casa. Tu trouxe de casa. Isso aí tu trouxe de casa. Isso é no máximo. Hã? E vou te falar, tá bonito isso Tá aí. lindo, Tá gostei. bonito. Se bate a luz aqui, ó, eu quase fico cego agora. Não. Eu tô sentindo que alguém vai querer levar Eu pra casa. achei, a hora que ele tirou do bolso. Tirou do bolso. Isso aí ele faz em casa, ele faz para vender Eu isso já aí. tava achando que isso aqui era uma boate. Não, é? faz para vender. Ele faz bordado, Faz, crochê e tudo mais. ponto cruz sem segredo. Então, a questão da nova variante, né, a variante Delta, né, o que é que a gente já sabe de fato? Né? Ela não traz maior agressividade às pessoas que venham adquirir ela. A gente sabe do poder de transmissibilidade. Que aumenta. Tá entendendo? Então, assim, né, você, Marcos, falou até que a professora da Fiocruz falou que as vacinas todas atuais aplicadas no Brasil não têm cobertura. Há pouco eu li um boletim, uma nota informativa da Fiocruz, que afirma que a vacina AstraZeneca e a Pfizer, tá entendendo? Tem poder de imunização contra a variante Delta. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem partir do princípio, né? Se a gente desenvolveu inicialmente algumas vacinas para determinadas cepas, digamos, tá entendendo? Então, assim, teoricamente, a gente corre o risco, né, de estarmos diante de uma nova variante, que é a variante Delta, de realmente a vacina não ter total efeito. Isso é um fato. Ela chegou a citar até a Janssen, né? Isso é um fato. Só que assim, a gente tem que levar em consideração que, né, se eu vou ser vacinado, com certeza, mesmo que eu viesse adquirir a variante Delta, o risco de eu vir, né, eu te citei 2 vacinas, Sim. né, a Pfizer e a AstraZeneca. Se eu adquirir o vírus,
né, o risco de eu vir a desenvolver uma situação grave, né, um quadro grave do coronavírus é pouco. É mínimo. Né? Eu posso transmitir para outras pessoas o vírus, mesmo eu estando vacinado, com certeza eu posso transmitir. Quando a gente fala de variante Delta, né, dados da própria Fiocruz fala que as outras variantes, a alfa principalmente, que é inicial, uma pessoa com a doença, com o vírus, ele pode transmitir para 3 outras pessoas. A variante Delta, isso se fala 2, talvez até mais pessoas vão ser, né, vão adquirir o vírus por aquela primeira pessoa que adquiriu aquela variante. Então, assim, a questão de estudos para comprovar, tá entendendo? Se as vacinas que a gente tem atualmente, dá uma água aí. elas são efetivas contra a nova variante, elas estão em curso. Sim. Tá entendendo? Como outra vez, né? A gente sempre fala assim, né? Diante do coronavírus, tem muita coisa que a gente ainda tem muita dúvida e muita coisa a gente vai descobrir no decorrer dos anos. No decorrer do... Inclusive, obrigado. eu tenho Lindo, uma coisa lindo assim teu que trabalho. vira e mexe, eu fico pensando, né? Eu não sei se tem algum estudo, tem algo nesse sentido. Se a tipagem sanguínea, ela tem alguma interferência em relação aos sintomas, né? Se tem alguma coisa... Não, no primeiro momento se falou que alguns grupos sanguíneos, se não me engano, positivo, tá. Né, eles seriam mais suscetíveis a ter complicações, mas isso daí não vingou. Na prática, digamos, Porque na prática eu tinha essa dúvida, não tem porque, nenhuma assim, todos pesquisa os que foi confirmado isso. Todos os conhecidos em que eu tô doente, né? E aí eu falo assim, tá, mas... E assim, eu sei que era a cor da minha cabeça, mas qual a tipagem sanguínea? E eu percebia que algumas pessoas que eram O, da tipagem sanguínea, principalmente O negativo, diziam que sentiam no máximo uma dor de cabeça. Não estou afirmando, estou dizendo só que eu estou elucubrando aqui alguma situação, né? E algumas pessoas que eu conversei que era da tipagem O negativo, que eu sou do O negativo, então eu ficava perguntando, pessoal, tu tá sentindo alguma coisa e tal? E essa galera que ficou... E tu doente, nunca sentiu nada? Eu, no máximo, eu senti uma dor de cabeça. Porque tu tem Então, cara de doente. Mas está explicado porque você sentiu dor de cabeça. Tu porque tem você é cara casado. de doente. Olha aí, dona Lidiane. Deixa eu só terminar aqui o pensamento da questão. Então, assim, se a gente tem inicialmente vacinas desenvolvidas para determinadas variantes do vírus, né, teoricamente a gente pode ter situações que as pessoas possam vir adquirir outras variantes, daí é fato. Isso vai fazer com que a gente diminua, né, a ideia de vacinação? Não, pelo contrário. Quantas mais pessoas forem vacinadas, menor o risco da gente vir a ter novas variantes. Porque E mesmo que vier, provavelmente o nosso poder de imunização já vai estar mais certeza. Mais resistente. Eu recebi, doutor, aí são coisas que é justamente para tirar essas dúvidas. Assim, eu recebi também muitas assim, notícias, né, imagens, até mesmo vídeo, de alguns efeitos, né, colateral da vacina. Assim, bom, efeito colateral tem qualquer tipo de medicação, Sim. tudo, né? Então, mas assim, tipo, no caso, por exemplo, da AstraZeneca, assim como da Janssen, que normalmente você tem, né, o adenovírus, né, envolvido pelo envelope com aquele spike, né, que justamente... Sim. Aí falando do spike, que traz algum problema que pode causar, né, a formação de microcoágulos. Outros, no caso, por exemplo, da Pfizer, né, que é sobre a questão do RNA mensageiro, que nunca tinha sido trabalhado de uma forma assim tão efetiva, né, a nível mundial, principalmente com RNA, e também um risco da miocardite, que também está no site lá do Ministério da Saúde. Isso realmente procede? Isso assim, realmente está acontecendo isso, né? Ou isso, na verdade, está sendo divulgado, mas isso ainda não tem nada científico, né, e comprovado pela medicina sobre isso, né? O que está acontecendo? Porque realmente tem alguns casos. Então, assim, o que a gente percebe, assim, eu vou falar algo, né, particular, claro, a gente lê, a gente revisa, né, o tema, mas assim, a mídia coloca, se a gente tem, por exemplo, hoje a gente teve um óbito de uma criança em São Paulo de 16 anos, o Ministério da Saúde já assumiu, né, erroneamente que não tem relação com a vacina, né, e já a imprensa não, afirma que possivelmente tem a relação com a vacina. Então, assim, a gente quer que sabe assim de fato, né? Num primeiro momento, a AstraZeneca começou a se aplicar em gestante e na Inglaterra, mais que tudo, né, algumas gestantes e alguns idosos tiveram quadros, né, de um AVC, digamos, isquêmico, tiveram quadros de tromboembolismo, tá entendendo? Mas assim,
pouquíssimos casos assim, comparando, né, com a vantagem que seria a vacinação em massa, isso é muito pouco. Claro, quando a gente tem uma pessoa que morreu por determinada reação, um efeito adverso a uma vacinação, a gente tem que levar em consideração. Mas assim, isso foi no primeiro momento, e depois eles mesmos voltaram atrás e disseram, não, calma aí, nada a ver, tá entendendo? O Ministério da Saúde, em algum momento, ele descontinuou a vacinação, na época com a AstraZeneca para gestante, voltou, não é isso? Então assim, na prática, o que é que a gente vê as pessoas apresentarem, né? Mais que tudo, uma dor no corpo, uma febrezinha ali passageira de 24 horas máximo, tá entendendo? Uma prostração. Eu atendi várias pessoas, eu passei paracetamol, passei dipirona, pedi para a pessoa ficar em repouso, dei uma testada de 1 dia, 2 dias, tá entendendo? Na prática é isso que a gente vê. Isso acontece contra as vacinas? Sempre existiu contra as vacinas, vai existir sempre, né? Para muitas pessoas eu digo, ó, eu dou exemplo, minha mãe tomou vacina, tomou AstraZeneca, ela teve dor, teve febre. Digo, mãe, se a gente apostar que seu sistema imunológico está aí para lhe responder, né? Jogaram aí um micróbiozinho aí no seu sangue para sua defesa estimular sua defesa. Seu organismo está dizendo que está fazendo o efeito dele. Tá dando certo. Então, assim, não é que eu não tenho uma reação à vacina, não quer dizer que eu não estou ficando, né? Não estou sendo imunizado. Não, calma aí. Mas se eu tive uma reação, a gente aposta que essa pessoa... É a mais certeza que você está sendo imunizado. É como se fosse simular a doença, né? Sim, então assim, o que é que a gente sabe, né? Na atualidade, é preferível vacinar, tá entendendo? Do que não vacinar, né? O risco é grande? Não. O risco é mínimo. Tá entendendo? E os efeitos adversos que a gente está vendo também são desconsideráveis. Não, mas assim, nessa reportagem que estava lendo, justamente o pessoal que vai enviando, dizem que a preocupação não é nem a curto prazo, mas a médio a longo prazo. Que é isso que você não tem estudo, não tem um protocolo ouro ainda, ou um padrão ouro, na verdade, que teve das outras vacinas. Aí entra aquela discussão do seguinte, tu toma a vacina e está imunizado por quanto tempo? Exato. Entendeu? Outra questão também. Exatamente. Isso aí é uma coisa... A questão, por exemplo, dos efeitos que possam aparecer ao longo dos anos... Pelas etapas puladas, e pelas etapas puladas na fabricação da vacina. O tempo foi muito curto, foi necessidade emergencial, mas e outra também a questão de quanto tempo, né, o teu sistema imunológico pode ainda continuar respondendo àquele tipo de vírus ou aquela variante em especial. Tá, assim, o Ministério da Saúde, por não ter conseguido nem vacinar, né, a totalidade da população, ele ainda não deu um norte, não deu uma diretriz para os próximos anos. Mas a gente aposta, tá entendendo? Da necessidade da vacinação anual. Isso daí é a ideia tipo da gripe, da influenza B. Entre a classe médica. Só que o Ministério da Saúde ainda não tomou uma decisão, não determinou isso daí. Mas possivelmente a vacinação vai ter que ser feita anualmente. Tá, em relação, né, às vacinas, em relação a longo prazo, questão de, né, possibilidade de mudança do nosso código genético, questão de, né, alterações a nível cardíaco, coisa do tipo. Eu me lembro bem, quando se começou a falar de soja, de milho transgênico, todo mundo tinha medo de comer um milhozinho de pipoca ali, considerado transgênico. Óleo soia. Tudo. Eu me lembro disso. Né? E na prática a gente não viu nada, pelo contrário, a gente viu aumento da produtividade. Né? Estamos aí há 3 anos sendo o maior produtor de soja do mundo. Sim. Então, assim, em relação a essa questão, novas tecnologias utilizadas nas vacinas, eu, né, diria para vocês que a gente vai ter que ter um tempo para poder fazer uma avaliação. Né? Não vai ser agora a curto prazo que a gente vai ter essa resposta. Não vai ser, é meio complicado. Mas, doutor, agora, mudando um pouco de assunto, né? O senhor a experiência que o senhor tem, né? Tanto no interior que você estava contando para a gente, como na capital, né? Teve alguma coisa assim, mudando um pouco, essa está um assunto um pouco fundo, porque fala de pandemia, é uma coisa meio pesada. Meio pesada e outra, a forma que aconteceu a pandemia, né? E tudo, assim, as pessoas que a gente conhece, que a gente também perdeu. Mas assim, dentro da sua área profissional médica, né? Teve algumas coisas, né, estranhas ou engraçadas que aconteceram aqui no Acre, porque a gente, como está no Acre, né, ou no Acre ou no interior, alguma coisa que seja. Mas antes teve uma história, ele era centroavante do time de Sucre. Sucre? Ele era centroavante do time de Sucre. Vai entregar o
Ele era centroavante lá, aí depois, Porque, assim, depois que ele se fez tivesse dado certo, medicina. podia ir por dois Strongers, né? Depois que ele teve um choque e teve rompimento de ligamento de joelho, aí ele partiu para medicina, mas em Sucre ele era bate-gol. Você sabe, doutor, assim, que eu tenho um colega que Eu era sofreu... íntia. Eu tenho um colega que ele sofreu um acidente de carro e teve perfuração, ele teve, né, fratura na costela, aí teve comprometimento da pleura e o médico chegou para ele e falou, pneumologista, você nunca mais vai jogar bola. Né? Ele se recuperou, voltou a jogar, mas o médico nunca errou. Ele continua não jogando bola. É horrível, horrível. Isso assim, a gente não pode tirar do médico, né? Isso é uma previsão. Mas teve alguma situação assim, diferente, alguma coisa assim? Sim, teve vários... Não se preocupe, pode falar à vontade aqui, não tem nem preocupação. Várias situações, assim, mas uma bem engraçada, bem assim, sai um pouco do habitual, digamos assim, né? Eu, no primeiro momento, falei para vocês que quando eu cheguei, né, eu fui trabalhar no interior, fui trabalhar na região do Juruá, né, e fazia atendimento, fui contratado para fazer atendimentos pros ribeirinhos, né? Pegava o barco com a equipe, enfermeiro, técnico, lá com o rapaz, o barqueiro lá, e a gente ia na beira dos rios. E num dos rios que desembocam no Rio de Juruá, chama-se Paraná dos Mouras, tá? E esse rio ele vai, né? Ele entra, né, na região lá do Juruá e ele vai até uma fronteira, tá entendendo? A fronteira com o Peru. Tá? E lá existe uma colocação chamada Cantagalo, eu nunca me esqueci. Cantagalo, nome de um morro do Rio de Janeiro. Cantagalo, é colocação Verdade, Cantagalo. Copacabana. Verdade. E a gente chegou lá nessa colocação e as meninas começaram, né, a falar, o auxiliar de saúde bucal começou a falar de higienização da cavidade oral, da boca, né, o técnico de enfermagem começou a falar de testes rápidos, outros começaram a distribuir os preservativos e lá tinha um senhor de idade, né? Eu não me recordo do nome dele, mas até chamava ele de delegado. Né? É como se fosse a autoridade. A autoridade do setor. Do setor lá, daquela colocaçãozinha lá. Beleza. As meninas começaram a distribuir preservativos e chegaram para ele e deram assim como 10, 15 preservativos, né? E ele é o senhor de idade. 10 unidades. 10, Não, 15 ele é o unidades. senhor de idade. O senhor de idade, 70 e poucos anos. Nossa. Tinha uns 70 e tantos anos. A idade dele. Quase. E eu me lembro bem que ele se surpreendeu, né, pela quantidade de preservativos e olhou para uma das meninas que me entregou os preservativos e disse, mas minha filha, para que tanto preservativo? Um preservativo desse a gente usa várias vezes, a gente lava, bota para secar no varal e continua usando. Me dê apenas 2 que dá um bom tempo. Isso é chamado de preservativo de sol. Tem carro de sol? Esse podcast tinha que ser na época da quarentena, porque aí ficava a dica, né? Ficava a dica, pô. Vamos economizar. E aproveitar, na verdade, essa estação que ele está passando. Você já pensou num condomínio, no varalzinho, assim, aquele monte esticadinho, cara? Hã? Hoje teve. E a gente não acreditava naquela situação, né? E a gente perguntou pra ele, como é que funciona? Não, meu filho, aquele varal ali, ó, boto eles lá, eu uso e depois boto eles lá. Caramba. Ô Márcio, tem algumas pessoas pra mandar um abraço aí? Rapaz, tem uma galera, né? Aí só pra lembrar do pessoal. Começa mandando pra Lidiane, só pra não ter problema. É verdade, viu? Inclusive, essa conversa aí de que... dos áudios lá... Hoje ele dorme fora, É tudo verdade. Tem os parceiros do Nogueira aqui que deixaram um alô pra gente. Já aproveita, viu, gente? Não se esqueçam, viu? Se inscrevam no nosso canal. Aí é bem super simples, um super clique. Você já está inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixa um comentário aí bacana, viu, gente? Um elogio. Pode esculhambar essa turma aqui, viu? Menos o nosso convidado, viu, gente? E, é claro, se puder também dar uma força pro nosso canal que está começando agora. Compartilha com geral, gente. Manda para os grupos de fofoca da vizinhança. Manda para o grupo de culinária, o do futebol, o da faculdade. Enfim, fiquem à vontade. Como eu sempre digo, finge que é fofoca, espalha para geral, porque notícia boa tem que ser compartilhada. E os parceiros do nosso Nogueira mandaram um alô especial, né? O Paulo, o Ricardo, o João Arnaldo. Quem? O João Arnaldo. João Arnaldo. O Fábio, o Kiko Lindo. Não, Kiko Lindo. Peraí. Isso foi aonde? Foi na Via Verde? Quem? Rapaz, estão me empolgando, cara. Quem mandou? O seu amigo aí, ó.
Paula Tejano também mandou aí. Olha, eu vou dizer. Que lindo, bicho. Então, o assunto é sério, Eu cara. vou falar um negócio. Ele não escreveu isso aí. Ele escreveu? Na verdade, você quis mandar para o Kiko Lidiane, ele vai saber que É o código é dele. o código. Ó, pega aí. Isso aqui, ó. Isso aqui foi a cortesia do garagem. Pô, Ney lá, galera, a gente vê pra caramba lá. Rola, né, um choppzinho legal. Rola aquele rockzinho show de bola na quinta até o sábado. Show de bola que a gente vai pra lá mais tarde. Daqui a pouco estamos lá, chegando lá. Vamos lá. Esse cara é sócio, viu? Então a gente agradece ao garagem. Agradece ao garagem, né, pelo patrocínio aí, por estar dando, né, a importância, né, a um tema desse, um canal desse. Isso. É um tema extremamente importante. É extremamente importante para toda a sociedade. E né? muitas Então, dúvidas que o doutor vem tirando, Isso, né? esse é muito Esse é o mais informação, interessante. né? A questão da informação que é muito importante, né? Porque é justamente isso que a gente está se propondo a fazer, né? Fazer esse podcast, né? Resenhando, né? Na resenha com a ciência, justamente para quê? Para às vezes aquelas informações que a gente tem e aí fica aquela informação cruzada. A informação cruzada é horrível, né? O cara às vezes não tem a propriedade para falar e fica, aí pega a notícia de mídia que às vezes mídia, muitas né? vezes, não é a informação técnica em si. Muitas vezes a falta de informação até, né? É contra tipo informação. assim, porque tipo assim, eu chegar na televisão e falar assim, a variante Delta tá matando tantas pessoas. Tá, mas o que é uma variante? Tem muitas pessoas que ainda É igual aquela questão, por exemplo, quando fala, por exemplo, quando fala questão climática, né? Aí fala sensação térmica. Aí a moça fala assim, a sensação térmica aqui para ela, não para você que está em casa. Exatamente. Então é isso que na verdade essas informações que tem que ser muito, né, melhor passadas, né? Sim. Então por isso que essa na verdade o objetivo principal aqui é sempre a gente de uma forma mais descontraída, mas passar essas informações e tirar as dúvidas, né? Então no futuro a gente vai ter, né, algumas perguntas já da galera, dos internautas, dos colegas. Isso vai ser bem legal porque a gente vai Kiko. passar. Kiko lindo. Das muchachas. E aproveitar, né, e convidar até mesmo quem você que tem a sua marca e quer associar, né, gente, a um projeto como esse. A gente depois vai deixar aí para vocês na descrição do vídeo os contatos para você associar, né, e trazer a sua marca para um projeto que é extremamente importante, né? Bom, vamos lá. Doutor, e como a gente já falou sobre a vacina, como a gente já falou sobre o vírus, como é para um médico infectologista trabalhar no maior hospital do estado e ter, né, tipo, além da problemática do hospital, que é normal e diária, associada ao coronavírus? Como é que foi isso? Assim, o susto de você chegar num hospital enorme, onde você tem várias problemáticas e depois se associa a um problema de nível mundial, assim. Assim, acho que a maioria dos profissionais, né, farmacêutico, médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, todo mundo, as meninas da limpeza, Sim. todo mundo, né, a gente passou por uma situação de estresse agudo. Sim. Né? Eu particularmente tenho diabetes, tá entendendo? Então assim, eu morria de medo de adquirir o vírus. Infelizmente eu vim adquirir o vírus, eu peguei o vírus, fiquei grave, tive comprometimento de 70% dos meus pulmões. Olha aí. Tá entendendo? Então, o que eu tinha de ansiedade, o que eu tinha de medo no primeiro momento, quando eu peguei a doença, tá entendendo? Se multiplicou. Se transformou em 10. E resultou que eu tive que internar. Fiquei internado 9 dias, graças a Deus não tive que ser entubado, mas fui para VNI, que é a ventilação, a máscara com alta pressão. Eu saí, tô aqui, tô com vocês aqui. Graças a Deus. Mas assim, eu digo para vocês que a gente, né, vê, né, os colegas, a gente presenciou os colegas, né, num estado de estresse muito grande. Até hoje, tá, né, doutor? Até hoje a gente observa pessoas fazendo tratamento, pessoas tomando antidepressivos. E isso vai isso mexeu muito por alguns anos, viu, Marcos? Isso mexeu muito com toda a equipe, né? Com certeza. Com toda a equipe e com o mundo inteiro. E assim, né, eu fazia tudo para, né, me proteger, mas infelizmente em algum momento não deu certo.
E é quase impossível, né? Porque, queira ou não, é linha de frente, né, doutor? Sim. Então, é uma coisa que... Então, assim, além de eu ter pego, né, conheço o doutor Alan, trabalha com a gente, infelizmente pegou também. Sim. Né? A maioria dos colegas que trabalham com a gente lá na CCH vieram a pegar. A gente tem até situações de colegas que já pegaram mais de 2 vezes. Tem uma pessoa que pegou 3 vezes. Nossa. Tá entendendo? Mega Sena nunca ganha. Nós da farmácia também, a nossa equipe, a maioria dos colegas pegaram, né? Pegaram, mas graças a Deus a gente não perdeu ninguém da farmácia. Então o nível de estresse era demais. E eu diria para vocês assim que depois que eu peguei a doença e passei pela experiência, eu relaxei. Não que eu parei de usar de máscara, se cuidar, tal, mas mãos, fui pra festa, coisa do tipo, não. Mas teoricamente estava mais tranquilo, deu uma né? Relaxada, deu uma relaxada depois. Isso é importante, isso aí, porque também tem a questão psicológica que pesa muito, né? Com certeza. Na época do auge, né, da pandemia, do fica em casa, né, eu sei como trouxe muito transtornos, né? Somente o pessoal que na verdade ficava o tempo todo na rua, né? O pessoal, não só aqueles que precisavam trabalhar realmente, mas aqueles que, né, mesmo que não tivesse tanta necessidade do trabalho na rua, mas que viviam na rua justamente porque tinham, né? Esses também passaram por... E também aqueles do medo, né, de morrer e de ter uma situação mais grave na pandemia também. Então isso foi geral, até na área da saúde, né? Sim, com certeza. Inclusive com os profissionais, a linha de frente ali, com aquela... Né? Para nós da saúde foi horrível, porque, tipo, tu não podia ficar em casa. Você tinha que estar no hospital. E aí no hospital você ia enfrentar e verificar e estar de frente com tudo que viesse, né? Eu dou graças a Deus que... Eu tenho muita dificuldade respiratória, né? Então, assim, eu muito medo, mas muito medo mesmo de uma situação mais grave, né? Então, assim, eu também confesso que eu acho que essa questão, principalmente pra gente que já tem alguma portinha de entrada ali mais grave, né? A gente fica nessa tensão mesmo. Eu, particularmente, recusei convites para tocar na noite, enquanto músico e tal, e a gente sabia que a gente ia estar ali circulando, e ia ter que tirar máscara. Por exemplo, eu fui para um ensaio, cheguei no ensaio, os caras disseram, tu vai tirar a máscara. Eu falei, não vou não. Aí tu vai, não, mas como é que tu vai cantar? Eu falei, nem mas tinha uma diferença, por exemplo, você com máscara, você sai do mesmo jeito a voz. Pois então, aí eu ficava naquele negócio, não, eu não vou. Aí chegou no momento que eu falei, não, eu acho que por hora, eu gosto muito do que eu faço e tal, mas eu digo, não, eu vou... Porque eu confesso que eu ainda tenho, mesmo estando imunizado, tendo todos os cuidados, eu não gosto de dar esses vacilos não, porque... Mas assim, dá pra ver que vocês foram mesmo imunizados, porque 3 pessoas no mesmo local, o único que foi picado por uma abelha fui eu. Né? Não, e aí o que eu acho estranho, quando o cara fala que o cara fala que tem problema de respiratório, com naso desse tamanho, você rouba o oxigênio da gente. Se o cara desse tem problema respiratório, eu vou morrer. Vou morrer. Sério? Então... Além da dificuldade de ter um desvio de septo, né? E aí me deixa meio... E de perfil, assim. Não? Então eu vou te entregar aqui já, viu? Vamos lá. Doutor, então assim, a outra coisa assim que é importante, né, sobre a questão, por exemplo, da pandemia. O senhor acha que ainda possa, mesmo assim, vamos lá, mesmo com a vacinação, né, já está diminuindo o número de casos móveis estão diminuindo, daí deu uma certa oscilação, aí depois aumenta um pouquinho, desce, né, de internação também, por exemplo, aqui no estado, mas o senhor acredita que ainda possa aparecer, né, desse SARS-CoV-2, novas variantes que possam ser mais, né, isso ao longo do tempo, assim como tem, né, as outras epidemias, possa vir a aparecer novas variantes. Dá um pico? De repente voltar, por exemplo, ano que vem, de repente possa vir, né? Eu acho um pouco provável. Que a gente vai chegar naquela situação que a gente, né, até comentou inicialmente, né? A gente teve boa parte da população que teve uma imunidade passageira, né, momentânea, após adquirir o vírus, após ter a doença, e a gente vem sobre essa situação, a gente vem com a questão da vacinação. Então, assim,
se mais ou menos desse ano para até o ano que vem a gente chegar a imunizar, né, pelo menos 70% da nossa população, né, a gente vai ver, claro, a gente não vai chegar a deixar de viver e conviver com o coronavírus, mas assim, a gente ter um boom, a gente teve uma recrudescência, né, como a gente teve, né, a gente chegou um momento que a gente deu uma relaxada boa, de um momento para outro a gente teve um segundo boom, não foi isso que a gente viu? Então, nessa época, a gente não tinha vacina ainda. Então, assim, no meu entendimento, né, pela questão da vacina, pela questão da população, né, ter adquirido, de alguma maneira, imunidade, mesmo que não tão importante, então, assim, eu não apostaria, tá entendendo, na perpetuação, né, de casos de, igual picos epidêmicos, digamos assim. Como teve... Né? No começo do ano, como Sim, teve em julho, não, passado. acho pouco provável, bem pouco provável. E a questão, por exemplo, do que você está falando, a questão de passaporte da vacinação, isso, né? Isso é importante. Como é que ficaria isso? Porque, por exemplo, vamos lá, digamos que a pessoa chega e falou, ó, eu peguei Covid. Então, assim, em tese, a imunidade natural, ela tem um poder de reação muito bom, né? E a gente está na vacina, que é uma imunidade artificial, né? Ambas são imunidade ativas, né? Sim, sim. Mas assim, como é que ficaria isso para uma pessoa que falou, olha, eu já peguei Covid, né? Eu estou imunizado, né? Aí tem a questão também do que é legal, do que não é legal, do constitucional, do que não é. O que o senhor acha disso? Tá, assim, a gente sabe que se eu adquiro o coronavírus, eu vou ter transitoriamente, eu vou ter imunidade, né? Se fala de 90 dias após a doença, com certeza, possivelmente eu não vou adquirir novamente o coronavírus. Essa imunização, essa imunidade natural, digamos assim, ela pode se estender até 6 meses, né? Com a vacina, né, na atualidade a gente sabe que a vacina, quem foi vacinado, né, com as vacinas de 2 doses, teoricamente estão imunizados, tá entendendo? A gente não sabe se ano que vem o Ministério da Saúde vai assumir, tá entendendo? As pessoas continuarem tomando, né, outras doses, possivelmente reforços. Ainda não tem, mas também ainda não tem aquela determinação de quanto tempo elas estão imunizadas. Não tem. Tá tendo uma pesquisa com 3 vacinas. Sim. Existem várias pesquisas, mas a gente não tem as respostas ainda. Não tem. A resposta é o tempo. Questão de passaporte, né, vacinal, digamos, né, Rio de Janeiro, o próprio São Paulo, né, já está começando a cobrar. Né? Eu acho assim, mais uma vez a imprensa, digamos assim, a mídia, ela faz um alvoroço, faz uma alarde bem grande. Né? Eu fui ler o protocolo de São Paulo, o que o protocolo faz? Né? Fala de São Paulo. Eles vão exigir um passaporte vacinal para situações onde existam públicos de mais do que 500 pessoas naquele ambiente. Jogos de futebol, grandes shows, tá entendendo? E eles não vão exigir, tá entendendo? As 2 vacinas já completa, né? A questão das vacinas que são 2 doses. Uma dose de vacina, você já está considerado como, né, portador do passaporte, tá? Então, assim, a imprensa algumas vezes ela acaba atrapalhando. Então, teoricamente, eu tô numa festa, tomei uma dose, eu tô liberado, tenho meu passaporte. Sim, se tu tiver uma dose, tá tranquilo. Posso estar no meio da galera, tomando, bebendo, sem máscara, tô liberado. Pelo protocolo, sim. Então, é preferível ter as tuas doses. Não, mas é uma coisa meio contraditória, né? Mas assim, agora, a grande problemática é que, por exemplo, acho que foi São Paulo ou foi Goiânia, não lembro, que teve aquela denúncia da galera que estava vendendo, né, os passaportes. Isso é outro problema do brasileiro. O brasileiro é campeão. Agora, brasileiro tem que ser estudado. Para onde passaporte? Estados Unidos? Aquele com sem conhote, né? Agora a questão legal, né? A gente, assim, quando a gente fala de vacina, que é um meio, né, da gente se proteger, né, além da gente de estarmos nos protegendo individualmente, né, particularmente, a gente tem que pensar no coletivo. A partir do momento que eu me vacino, eu estou protegendo o Marcos. Exatamente. Estou protegendo o Márcio. E o Marcos também, aqui o colega que está aqui do lado. Então, assim, quando a gente fala de vigilância, a gente fala de saúde pública, tá entendendo? Assim, a exigência, né, se chegar o momento de a gente tem que comprovar que a gente tem as vacinações, a vacinação em dia para o coronavírus, para mim não tem problema nenhum. A gente não, quando a gente
acho que vocês são daqui, a maioria, o Marcos é de fora, mas já vive aqui acriando praticamente. Quando eu me lembro, eu tinha meus 13, 14 anos, ia para Porto Velho, passava ali na Tucandeira, pedia uma carteira de vacina contra a febre amarela. Se tu não tinha carteira, tu tomava outra dose. Tu só passava se tomasse a dose. O Marco tomou acho que 12. Ninguém entra na Bolívia... Fitose. Assim, a gente não entra na Bolívia se você não tiver uma carteira de vacina contra a febre amarela. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que, além da gente ter direito, a gente também tem que ter deveres e obrigações com o coletivo. Né? E saúde pública. Que isso seria a coisa mais lógica e racional, né, a se fazer. Então, assim, eu penso, né, que vai chegar um momento que deveria ser exigido realmente todo mundo estar vacinado. Por exemplo, teve alguns municípios que exigiram, né, que seus funcionários começassem a ser vacinados. Tem pessoas que até hoje em dia estão afastados porque são de grupo de risco e estão se recusando a tomar vacina. Isso está trazendo consequências para o serviço público, digamos assim. Né? Será que essa pessoa, o risco dela tomar vacina, o risco dela vir a ter um evento adverso é maior do que ela está sendo imunizada? Eu acho que não. É preferível ela ser também imunizada. acredito que não. A gente também teve uma grande situação, né, da testagem, né? Desde o início, acho que teve muita resistência com essa questão da testagem, se a pessoa teve ou não teve no contato. Eu penso assim que, de repente... O problema todo, assim... Hoje, inclusive hoje, até mesmo para evitar as falsificações dos passaportes, acho que essa confirmação, mas... E a gente tem um sistema... que é o SUS, que ele é tão elogiado lá fora, e dentro do Brasil a gente vê que, às vezes, até nós que temos esse serviço, que é um serviço excelente, às vezes a gente deprecia tanto, e muitos países gostariam de ter um sistema já pronto como a gente tem, né? E de repente... Eu digo um negócio, viu? Se não fosse o SUS, né? A gente hoje em dia a gente fala de 540 mil... 580. 580 já? 580. Então subiu rápido. Acho que semana passada eu vi 540. Então, assim, se não fosse o SUS, pode multiplicar isso daí por 10. Aqui no estado, acho que nós estamos com 1.800. Aquelas estimativas que fizeram logo no começo, né? Lá de alguns youtubers, né? Fizeram estimativas assim de milhões de mortes, tá? Realmente. Mas a preocupação toda, doutor, às vezes assim, é que isso tem a discussão, é justamente no tempo de produção dessa vacina. Geralmente todas as vacinas o tempo de produção passou por várias fases, de testagem, aquela coisa toda. Então, por isso que ninguém falava de vacina. Tanto é que todo mundo era a favor de vacina, não é? Filho, a gente chegava vacinado, né? O filho pequeno, a gente vacina, tríplice viral, né? Tríplice bacteriana, tudo, né? Antipólio e tal. Aí que chegou a pandemia... regrediu. Não, mas justamente. Por quê? Porque a desconfiança, né? Justamente do tempo, né? De aprimorar desenvolvimento, né? Do que aquilo pode ter, obviamente, ter como efeito positivo e ter como efeito negativo. Mas, de repente, de repente a politização tenha feito esse grande efeito também, né? Mas eu acho que mais contribuído, isso, sabe? assim, eu vejo até discussões de profissionais da saúde, de médicos, a gente vê de tudo. Tu vê de pessoas também ligadas à questão da militância, de um lado ou outro. Você vê a questão, por exemplo, de profissionais, né? E você vê também de alguns outros grupos, né? Que, enfim, mas... Por exemplo, Sarkov, a primeira registro em 60, né? Claro que tem uma infinidade de situações que decorrem nesse processo. Mas acredito que já tenha pelo menos uma base, né, de algum estudo. Claro que isso para nós é totalmente novo, é uma nova variante, é um novo vírus. Mas eu acredito assim, que às vezes a politização e a gente está na era infelizmente, da fake news, né? Todo mundo não pode ver um post aqui que o cara inventou na cabeça dele, ele publicou e a galera replica aquilo como um vírus, literalmente, na internet, como se fosse verdade. E o pior é que tem muita gente que compra algumas ideias totalmente erradas como verdadeiras. Inclusive, hoje, que é essa grande infelicidade da idolatria, né? Idolatria da religião, política, futebol. Então, assim, a galera hoje está muito extremista. Então, assim, a gente tem essas dificuldades
porque algo que poderia ter se tratado de uma forma como uma epidemia e uma questão pública mesmo, as pessoas levaram com... Eu sempre defendi a questão, por exemplo, deixar um pouco a politização de lado, a questão um pouco econômica de lado e ver mais a questão do paciente, da população, da saúde. Faltou e um pouco focar isso aí. Exato. É que às vezes parece que a gente vê tem tanta coisa em volta que a gente começa a entender que às vezes assim, faz entender, não estou dizendo que seja assim, né? Que o pessoal às vezes usa a própria pandemia, né, como uma forma de alavancar alguma coisa. Né? Faltou um pouco de respeito com o paciente, respeito com o paciente e com a população. Hoje, assim, antigamente a gente falava mais abertamente, né? Mas hoje, por conta desse extremismo, às vezes a gente fica até receioso no posicionamento que a gente possa ter publicamente pelo tal do cancelamento, né? Tem muito esse lance do cancelamento. Você não pode falar nada que as pessoas elas querem puxar justamente para esse lado extremistas e acha que quando você coloca alguma situação, você está colocando uma situação neutra porque é uma coisa mais técnica. Ele vai te posicionar para um lado, vai te tendenciar para um lado político que às vezes muitos profissionais às vezes deixam até mesmo de se posicionar, de colocar situações, porque eles são literalmente linchados virtualmente, né? A gente fica muito feliz, né, com a sua vida, doutor, para esclarecer toda essa... Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, assim, dúvidas que normalmente são pertinentes, são pontuais. E né? técnicas, né? Técnicas, extremamente técnicas. Essa é a parte que é bacana, né? E, assim, futuramente, se o tiver disposição de vir, né? Tranquilo. Sabendo aqui que Estamos tem... aí. É que assim, tirando eu que sou um cara sério, o resto é tudo voador. E aí fica naquela situação meio, né? Meio constrangedor. Quem sabe mais pra frente um ao vivão também, Um né? ambiente bem descontraído, bem... Mas... Que aí essas informações são importantes para a população, né? Para a população chegar e tal. E aí, pessoal, e às vezes, assim, e tem muita gente que obviamente vai escutar, está escutando a gente, que normalmente é da área da saúde, às vezes são alunos, né? Ou a população também ainda, né? Que na verdade é mais jovem, que não tem muita informação, até mesmo a pessoa mais velha que normalmente às vezes tem dúvidas, né? Uma série de dúvidas. Tem uma dificuldade justamente para entender alguns pontos, né? Sim. Então isso é a parte boa, né? É a parte legal de você ter uma... É o que a gente está buscando. É o que a gente está buscando. Pegando um pouquinho a deixa, né, da questão da vacina, foi desenvolvida muito rápido, né? Assim, o que a gente percebe e sabe, né? As vacinas todas que são aplicadas no Brasil, elas são consideradas experimentais. Sim. Elas têm registros provisórios, né? O próprio laboratório, ele não assume, nem a própria Anvisa, né, autorizou, digamos assim, uma determinação assim, assumir que essa vacina não está isenta de riscos. Só que assim, de efeitos colaterais graves. Só que o que a gente vê na prática não contraindicaria, né, a maioria da população receber a vacina. A gente continua, né, indicando, né, levantando a bandeira. A gente pode considerar os efeitos colaterais mínimos, não, né, não em relação ao benefício que a gente está percebendo. Em relação da curva que a gente teve. Sim. Então, esse declínio que a gente teve de pacientes internados, de óbitos, isso aí foi gritante. O que a gente está vendo na atualidade? A gente está vendo as estruturas que foram montadas para o atendimento, UTI, leito de enfermaria mesmo, estão todos sendo desativados no nosso estado. Tá entendendo? Graças a Deus. Graças a Deus, Graças a Deus. Graças a então, Deus assim, a gente não vê, né? A gente não... fulano vê a óbito, complicação da vacina aqui em Rio Branco e tal. Eu não conheço nenhuma situação relacionada com isso. Então, assim... Ao contrário, a gente está vendo os casos decrescendo, caindo praticamente, e as internações e ocupações de leito leito mesmo de UTI praticamente diminuindo. Tá entendendo? Diminuíram demais. Tá a gente sai de um colapso para algo, assim, não vou dizer que confortável, mas pelo menos mais... E se a gente analisar, foi um curto espaço de tempo, né? Sim. Só que assim, a gente, né, continua batendo na tecla, né? É importante a gente manter as medidas, né? De higiene, distanciamento. Conscientização, né? Total, né? Quem tiver, né, pendente, né, a sua segunda dose de vacina, né? A questão do idoso com mais de 70 anos, se eu não me engano aqui, acho que vão assumir 70 anos,
alguns estados assumiram 80 anos, né, a terceira dose, digamos assim. Então, assim, quem tiver oportunidade, tiver dentro da situação do grupo de reforço, né, paciente com imunodeficiência adquirida ou natural, inicialmente, então, assim, que tome sua vacina, tá entendendo? Mesmo eu falando aqui que a vacina, ela não tem um registro definitivo, né, na prática a gente vê que o benefício é muito maior do que o risco. Muito maior do que o risco. É isso aí, né? Eu estou satisfeito, eu acho que ficou bem esclarecido. Tinha dúvidas que a gente foi tirando, dúvidas nossas mesmo também, né? E eu acho que de muita gente a gente conseguiu resolver algumas dúvidas, principalmente essas dúvidas jogadas na mídia, onde a pessoa só fala assim, ó, tal coisa e por cima, e aqui a gente pega um profissional de ponta, um profissional extremamente competente, né, da área, e a gente consegue resolver e sanar muitas curiosidades, curiosidades e dúvidas. A Bolívia perdeu um grande centroavante. Não, sério. Não. Poderia, de repente, né? Mais assim, um novo El Diablo, né? Sim, agora Mas o Acre ganhou, né? Mas ganhou um excelente profissional de saúde. O Acre ganhou com isso, mas El Batigol continua ainda marcado em Sucre. Tem o busto dele, lá na Praça Central de Sucre. Não era jogador na época, mas eu ia pro estádio bastante. Assistia bastante jogo de futebol. Lá tem o Universitário de Sucre. De Sucre, né? Universitário de Sucre era antes a capital da Bolívia, a primeira capital da Bolívia. Jogar, né? Aí teve esse problema aí, teve que interromper. Agora, quando o cara só ia porque era o dono da bola, aí o negócio pega. Ou a bola. Eu era a bola. Ele postou uma foto, que eu achei muito legal, uma foto antiga dele, acho que eu tinha 17 anos, né? Que assim, que era muito legal porque ele era muito magro e só tinha orelha. Né? Naquela época já tinha um distanciamento social. A orelha não deixava os caras ficar próximos. Né? E eu ficava pensando, esse cara voa. Realmente, a orelha batia, cara, chegava. Né? É outro nível, né? É um Bruno Henrique da vida. Mas, doutor, muito obrigado aí pela participação. O senhor quer, de repente, falar mais alguma coisa? De repente, alguma coisa? A gente volta, né, a pedir à população, né, manter cuidados, higienização das mãos, distanciamento. Ainda não é hora da gente flexibilizar totalmente, né? Não é época de Expo Acre, não é época de viver em festa, Sim. tá entendendo? Claro, se tem um aniversário familiar, um ambiente que dá para você, né, de alguma maneira, né, não, né, se expor tanto, tá entendendo? Eu acho que já dá pra gente começar a ter, né, certo convívio familiar, social. Mas assim, na atualidade não dá ainda para relaxar totalmente, né? Continuarmos usando máscara, usando álcool gel na mão, higienizando a mão com água e sabão, tá entendendo? Sair de casa, né, e aglomerar, né? Em último caso, tá entendendo? Muitas vezes você tem que ir num banco, muitas vezes você tem que pagar uma Receita Federal da Vida. Eu vejo as pessoas que estão recebendo o auxílio do governo tem que ir para a fila da Caixa Econômica. Claro, vá, mas dentro do possível mantenha seu distanciamento, use máscara, tá entendendo? E quem pode ser vacinado, quem está dentro dos grupos ainda de vacinação, então pendente, né, o reforço ou mesmo a segunda dose, não deixe de vacinar, né? Aqui, como o programa diz, né, a resenha com ciência, então a ciência continua ganhando e vai continuar ganhando, né? Assim, a gente fala assim, a vacina saiu em 1 ano, né? Quantos cientistas por aí não bateram cabeça, tá entendendo? Perderam o sono, tá entendendo? Para desenvolver, né, esse produto, tá entendendo? Então, assim, eu continuo acreditando na ciência, né? E eu espero que a gente vai ter dias melhores, com certeza. Fica a dica aí, então. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Marcinho, encerre aí com novamente. Chave de ouro. Olha, gente, a gente quer agradecer ao doutor, né, por aceitar o convite e trazer uma linguagem para você, tanto que é profissional, para você que é acadêmico, e para você também que não é da área da saúde, entendeu, porque foi uma linguagem simples para você entender de ponta a ponta, né, e dizer, gente, ó, novamente agradecer e oferecer, claro, esse primeiro episódio a todos os nossos heróis, né, todos os profissionais da saúde. Gente, do médico ao enfermeiro, ao técnico, ao biomédico, os farmacêuticos, o pessoal também da logística, a galera da limpeza, que todo mundo que né, colocou a sua vida para garantir a sua. Então, ó,
vamos ter consciência, gente. Vacina, álcool em gel, lavar bem as mãos, ter o distanciamento correto e fazer tudo aquilo que a OMS pede e que os profissionais, gente, ó, esse pessoal como o doutor e todos os profissionais da saúde, que estão sempre, gente, colocando a sua vida em risco para salvar a sua. Então, ó, vamos ter consciência, vamos botar um pouquinho, desculpa o termo, mas botar a ignorância de lado e vamos preservar um pouco mais a vida e pensar nas pessoas que estão ao seu lado. Ó. Esse aqui é o nosso podcast, Na Resenha com a Ciência. Já se inscreva no nosso canal. Gente, ó, vamos lá. E para você que ainda não conhece, a gente vai deixar para vocês aqui todos os links, a gente vai deixar para vocês aí todas as informações. E eu peço novamente, como a gente pediu no início, deixa o seu comentário aqui, mas um comentário positivo, viu, gente? Construtivo. Deixa a sua sugestão, faça uma pergunta ou também coloque lá a sugestão para um novo podcast, também para um convidado que vocês queiram que a gente traga aqui para o nosso canal. E é isso aí. Então, beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus permitir. É isso aí. Valeu. Valeu. Valeu.